Boa noite, gente. Vamos daqui a pouco começar uma live muito especial. Hoje eu tenho uma convidada, uma jovem mamãe, jovem esposa. Vamos falar de muita coisa, vamos falar sobre olha aqui a Gabriela, sendo meu pastor querido, como o senhor está? Queria saber por que Deus não fala comigo. Já pedi chorando para Ele muitas outras vezes e Ele não responde. Olha, vou te dizer uma coisa, Gabriela. Às vezes Deus fica em silêncio mesmo porque Ele está querendo ensinar muitas coisas para a gente. Na minha vida mesmo, eu já tive experiências de Deus ficar em silêncio em alguns momentos, não responder, mas depois quando Ele respondeu, foi maravilhoso. Então, o que eu digo para você é aguarde, porque Deus é bom e Deus certamente quer o melhor da sua vida. Gente, eu estou aguardando uns minutinhos aqui, só mais um minutinho, já vou chamar a nossa convidada. Ela já deve estar por aí, né? Só estou dando oportunidade para as pessoas entrarem aqui, para nós podermos fazer essa live tão bacana aqui. Vamos lá? Thaisa Azambuja. Mandei para ela, vamos ver se ela já está por aqui, hein, gente? Vamos ver se ela já está. Procurar aqui a Tarja. Está aqui a Tarja. Vamos ver se ela está aqui já. Não estou vendo ainda. Bom, agora ela entrou, que eu estou vendo o nome dela aqui já. Guardando a entrada da Thaisa, conectando. Olá, pastor. Tudo bem, Thaisa? Tudo Como vai, jóia? querida? Tudo bem. Ó, quem tá aqui para dar um oi. Essa princesa que outro dia falou comigo, né? Tá aqui, ó. Antes de mim, ela já tá. Tudo bem? Sim. Você tá muito linda, viu? Cada vez mais linda. Vem para dar um oizinho. Que eu te chamei, né? Sem saber, Sim, te chamei. A gente vai lá pro evento, eu, o papai e a mamãe. Ah, você tá Ela brincando? vai também no evento. Vai. Uau, que legal! Mas olha, você vai ser certamente a mais linda de todas lá. Obrigada, né, Helena? Ela tá na Ainda contagem mais que tem a regressiva. idade do meu netinho, né? Sim, 7 aninhos. Vai lá agora que a mamãe vai conversar, tá bom? Ela tá fazendo contagem regressiva já por aqui. Acho que ela é a mais na expectativa. Que legal, Thaís. Eu gostei muito da sua live com a Érica, viu? A minha filha. Foi uma bênção, né? Ela é uma graça. Ah, demais. Agora eu estou super curioso, porque como eu estou muito envolvido agora nesse processo de fazer lives, principalmente no YouTube, quero até pedir desculpa para o pessoal daqui, do meu Instagram, estou fazendo menos lives, porque eu estou fazendo mais no YouTube, porque o nosso evento vai ser no YouTube. Então eu quero acostumar o pessoal a ir para lá, para o YouTube, porque no dia do evento vai ser no YouTube, né? E por sinal tem sido uma bênção, todas, pastor, eu acompanho todas, da manhã, da madrugada, aqui. Poxa, que legal. Então, eu ainda não baixei aquele programa, eu nem sei fazer isso para falar a verdade, que é aquele StreamYard. É o Patreon, StreamYard, que dá para você fazer o YouTube dividindo, né?
Sim. dividindo a tela. Se eu já tivesse feito, eu ia fazer com você no YouTube também. Legal. Mas nós temos uma outra live, né, pastor? Que vai ser o senhor na minha, acho que dia 13, se não me engano. Já está marcado, né? Já, Então, já. então tá fechado. Mas, Thaisa, eu estou falando muito sobre esse tema e, obviamente, eu falo de muitos outros temas, mas Sim. eu observei que tem muitos jovens e muitas crianças se interessando por esse tema. Sim. Assim como a sua filha, às vezes eu estou fazendo lives 1 da manhã e tem crianças de 10 anos fazendo perguntas. Então, eu queria começar fazendo essa seguinte pergunta para você. Sim. Você acha que a juventude, né, e você é jovem, está se preocupando com o que está acontecendo, está entendendo que o mundo está diferente, que as coisas estão acontecendo de maneira diferente? Ou você acha que o jovem está todo mundo aí só pensando em namorar, pensando na vida de jovem, de curtir? Você acha que existem hoje jovens que estão começando a ficar atentos sobre isso? Sim. Pastor, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz com o convite, é uma honra para mim. E agora, respondendo a pergunta, eu acho que existe as duas coisas, né? Existem os jovens que estão atentos aos sinais, aqueles que já estão vendo os acontecimentos e veem a Bíblia em 3D, né? Como o Rafael Bittencourt diz. Mas eu creio que também existe ainda os que estão dispersos, infelizmente, né? Aqueles que ainda não estão entendendo sobre as coisas que nós estamos vivendo, né? Mas a nossa oração, como jovem, também como igreja, é que haja um despertar em todas as idades, né? E eu creio que antes de acontecer tudo isso, né? Em fevereiro a gente teve o evento Descendo. E eu acho que aquilo também foi um despertar muito grande para as coisas que viriam após, né? Então, eu acho que quem está no espírito, quem tem um relacionamento muito próximo, muito estreito com Jesus, eu acho que essas pessoas estão mais, sim, sensíveis para entender os tempos que nós estamos vivendo, né? E sempre lembrando que a gente tem que ficar de olho em Jerusalém, que é o relógio de Deus, né? Sem dúvida, sim. Eu, obviamente, pela minha idade, né? As pessoas que me seguem, os meus seguidores, assim, a gente analisa tanto aqui no Instagram quanto no meu YouTube, eles sempre foram a idade média que tinha mais. Tem todos, é bem distribuído, mas assim, o maior número de pessoas estava entre 35 a 45 e o segundo de 45 a 55. Nessa pandemia, houve uma reviravolta. O número de seguidores, tanto no meu aqui Instagram, Facebook e YouTube, passou a ser, em primeiro lugar, de 35 a 45 e depois de 25 a 35. E o terceiro, de 15 a 25. Quer dizer, olha isso. Até o rapaz que faz para mim, ele falou, pastor, tá vindo uma avalanche de jovens Glória e a Deus. de adolescentes. Eu tô curtindo a beça, sabe? Porque primeiro que o jovem ele traz essa vida, né? Traz perguntas maravilhosas. Eu tô adorando. Então eu acho que está havendo mesmo um despertamento, principalmente nessa questão da volta de Jesus, né? Então a Rose aqui, Vidal, está dizendo que na live do dia 9 vai ser aqui ou no YouTube. Não, Rose, só no YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella, só lá, não vai estar passando aqui. Então, todo mundo que está aqui, que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva, que vai ser o maior evento sobre a volta de Jesus do Brasil. E eu acho vai ser tremendo, pastor. Eu acho que eu nunca vi ninguém lá fora, e olha que eu acompanho muitos americanos, fazendo um evento nesse porte sobre a volta de Jesus. Ô, Thaisa, deixa eu fazer uma outra pergunta. Muitos jovens perguntam para mim, principalmente os solteiros, né? As moças, principalmente, falam assim para mim, pastor, eu queria muito me casar, queria ter filhos, ou então outras já casadas falam, olha, eu sou casada recentemente, queria muito ter filhos, mas eu estou com medo do futuro.
eu tenho uma opinião a respeito disso, mas qual é a sua opinião? A gente deve interromper, parar de fazer as coisas, subir para as montanhas, ou devemos viver como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos e, ao mesmo tempo, viver como ele fosse voltar hoje? Como é que você entende disso? Olha, pastor, eu acho natural, né, que quando a gente está nessa espera, né, nessa ânsia pela volta de Jesus, que eu acho que é muito saudável, que nós cristãos temos que ter isso, né? A gente não tem que ter medo do retorno de Jesus. Aliás, é a nossa maior esperança. Se você é cristão e você não tem essa esperança no retorno de Jesus e esse desejo, eu acho que é algo que a gente precisa rever, né? O nosso cristianismo, porque é realmente o que a gente tem que mais desejar é ver Jesus, né? E eu acho que é muito natural que a gente tenha um pouco de temor, mas eu acho que a gente tem que levar a nossa vida como, né, como a gente, porque não sabe, a gente não pode, a gente não sabe quando ele vai vir. É saudável que a gente tenha essa ânsia pelo retorno dele, mas que a gente leve a nossa vida como se a gente realmente não sabe, né? Vamos fazer todas as coisas, não tema, até porque se você é cristão, você está debaixo da bênção do Senhor. Então eu acho que a gente não tem que adiar planos, nem de casamento, nem de filhos, que são uma bênção, né? Que a gente tem assim, eu acho que a nossa urgência tem que ser em buscar cada vez mais a presença do Senhor e não em temer. Olha, eu concordo plenamente com você e tenho dito para todo mundo. Eu não tenho dúvida de que os sinais estão aí. Algumas pessoas até afirmam na internet, não, mas em todas as gerações sempre teve cristãos esperando que a volta de Jesus acontecesse naquele tempo, Sim. E como se isso fosse uma prova de que ele não fosse voltar, né? Mas o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso, que nos últimos dias virão os escarnecedores dizendo, onde é que está a vinda do Senhor? Sim. Porque desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem do mesmo jeito. Então, até essa dúvida acontece, é bíblico, mas por outro lado, Jesus ele nunca disse qual seria o dia da volta dele, Thaís, porque ele sabia que ia demorar aí pelo menos 2000 anos, e que em cada geração tinha que haver esse sentimento de, puxa, vai ser agora, porque isso gera um sentimento de buscar a santidade, porque isso gera o sentimento de brevidade, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer a obra de Deus agora. Eu não sei quanto tempo falta. Eu, pelo menos, eu estou em chamas. Eu tenho pastor, somos dois, então, porque eu não consigo... O John Wesley, né, ele falava assim, olha, eu estou em chamas. E quando eu pego fogo, as pessoas vêm para me ver pegar fogo e elas pegam fogo também. Então, eu estou botando fogo em todo mundo para dizer que tem que pregar o evangelho, que tem que fazer a obra. Exatamente. Agora, eu tenho consciência de que pode ser que não seja na minha geração. Embora, quando eu olho para tudo que está acontecendo na geopolítica, os sinais dos céus... Nunca foram tantas coisas juntas, né? Ao mesmo tempo acontecendo, né? Isso, eu costumo dizer que agora os sinais não é uma coisa ou outra, agora é tudo junto. Como as mulheres nas dores de parto começam a ter aquelas contrações rápidas, né? E não dá nem tempo delas se recuperar de uma, já vem outra... Isso é um prenúncio de que o bebê vai nascer, não é isso, Thaís? Sim, eu creio exatamente assim, pastor. Mas eu acho que a gente estudar e pregar o Apocalipse, ele traz muito da gente entender o que é o cristianismo. Eu creio que traz avivamento para a igreja, para os nossos corações como cristãos. E isso aconteceu comigo também. A partir do momento que eu busquei mais do Apocalipse, é um tema que eu gosto muito, eu estudo, eu leio muito a respeito, e eu entendo que o meu cristianismo, ele tomou uma outra visão, sabe? Total. Muito mais saudável, que me encheu de paixão por Jesus, dessa urgência de falar sobre quem ele é, sobre aquilo que ele fez por nós, de buscar vidas para salvação. Pastor, eu, antes de realmente entender dessa urgência e de sentir mesmo o Senhor me conduzir para esse lado, eu sou aqui também digital influencer no Instagram, na internet, sou cristã, mas eu senti assim muita necessidade de parar tudo para falar de quem Jesus é, sabe? De usar a minha voz para chamar pessoas para o arrependimento, para a verdade de Jesus. E eu abri mão de tudo, sabe? Para estar aqui mesmo falando de quem ele é.
E posso garantir para o Senhor que eu nunca fui tão completa, nunca fui tão feliz, Aleluia. sabe? E assim, meu coração ele queima por isso. Eu falo que todos os dias eu falo, Senhor, eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui, o Senhor conhece meu coração e eu quero poder proclamar para qualquer lugar, para quem for, do retorno dele, pelo sacrifício dele por nós. Eu falo até para o meu marido que teve tempos hoje, assim, né, usando a internet, deu uma acalmada, mas assim, eu compreendi plenamente aquelas pessoas que vão nas praças públicas, sabe, que sobem lá e começam a falar de quem Jesus é. E eu tive muito desejo de fazer isso. Eu só não fiz porque ele falou, Thaís, não vai fazer isso, tá em São Paulo sozinha. Mas assim, é algo que arde no coração da gente. E quando eu vejo o Senhor pregar, eu me identifico demais por conta disso. Porque eu vejo no Senhor essa paixão também. Eu tenho. E, aliás, eu queria, antes de falar, comentar, fazer uma análise do seu comentário, o Joaquim Pascoal está dizendo que na Inglaterra o nível de pessoas que acreditam em Jesus anda muito baixo. Realmente, a Europa hoje se tornou um continente pós-cristão, né? Mas o que eu penso, sabe, Thaisa, isso mudou tanto a minha vida, sabe? Eu me converti com a mensagem da volta de Jesus. E desde então eu venho estudando, e isso foi me dando força para enfrentar as lutas, sabe? Para continuar firme a despeito das tentações. E tem muita gente que nos acusa de sermos, né, pregadores do caos, mas eu não prego o caos, ao contrário, porque eu acho que não tem o que temer. Eu prego. Não, pelo contrário, o Senhor prega a maior esperança da nossa fé, que é o retorno de Jesus. É indubitável de que isso cause na gente o desejo de santificar, de buscar a Deus, né? Então, o que essas pessoas não entendem é que a gente está falando desse tema não porque a gente tem medo, não, porque a gente tem um anseio maravilhoso de encontrar o Senhor, né? E as pessoas que acabam me seguindo e te seguindo, provavelmente, eu não sei quanto você fala desse tema, mas ficam inspiradas para conhecer mais, porque estão, na verdade, desejando encontrar Jesus, né? Que é a razão da nossa vida, a razão da nossa salvação. Então, essa é a razão porque a gente prega de Jesus. Não é para pôr medo em ninguém. Não, é para preparar a noiva, como uma noiva que se embeleza, se adorna para o dia do casamento. Nós estamos nos preparando para isso. Enquanto esse dia não chegar, que eles também provem, né, de ter essa ânsia no coração tão saudável, né? Eu acho que é tão bom quando a gente acorda todos os dias, na esperança, sabendo que existe um Redentor, existe um sumo sacerdote, um rei que está lá olhando por nós e que um dia nós o veremos. Olha, pastor, não tem nada assim que me deixa mais... Eu não sei nem dizer para o Senhor, que eu fico imaginando o dia que eu ver Jesus, sabe? Eu falo, nossa, vai ser... assim, eu sonho com esse dia. Então, eu vivo hoje para proclamar a palavra de Deus mesmo. Não falo muito sobre esse tema no meu Instagram, até quero agradecer ao Senhor, porque é uma oportunidade, mas eu acho que sim, nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, porque eu entendo que esse é o momento que o Senhor nos chamou para isso, sabe? Que a gente tem que perder o temor de homens, que a gente não tem que pensar o que vão pensar de nós, mas que a gente tem que se lembrar que naquele grande dia nós vamos olhar para Jesus e ele vai olhar para a gente e dizer, você cumpriu tudo aquilo que eu confiei nas suas mãos. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? E falar, orar pelas pessoas que a gente acha, dos nossos familiares mesmo, pedir a conversão, não temer, mas ter uma esperança viva, uma esperança que nos faz caminhar com ele. E pregar esse amor. A Lília está perguntando aqui para falar sobre família. Oi, meu amor, Lília! A gente vai falar de família, mas nós vamos falar de família neste particular, porque hoje as famílias têm que se preparar para isso. Sim. Agora, Thaisa, uma coisa assim que eu percebo é que lugares do mundo que estavam completamente fechados para o evangelho, por causa de tudo isso que está acontecendo, da pandemia, as pessoas estão abertas. Eu tenho uma amiga muito querida, que é uma pastora importante na Itália. Ela é pastora da maior igreja evangélica da Itália.
É uma igreja de italianos mesmo, embora ela seja brasileira, ela está lá há mais de 30 anos, então prega sempre em italiano. E ela disse, né, que a igreja dela, a sede, ela tem 53 igrejas, mas a sede fica em Milão. E ela disse, olha, Lamartine, o norte da Itália é muito racional, o sul já é mais religioso, mas com essa pandemia, o que tem de gente querendo saber se é o fim do mundo, se é o que está acontecendo, se abrindo para ouvir a palavra de Deus. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: a Bíblia fala que antes da volta de Cristo, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia fala da apostasia. Mas a pergunta que eu tenho, você acredita que, paralelamente a esse lado do trabalho de Satanás, do espírito do anticristo, vai haver um grande mover de avivamento e de salvação no planeta? Eu creio. Eu creio e acho que nós já estamos vivendo isso. O início disso, porque nós estamos vendo um despertar. Muitas pessoas que a gente via que antes nem imaginavam, nem pensavam em Deus, já estão começando a entender que as coisas não estão como antes, já começam a pensar, né? E eu vejo a igreja brasileira também muito diferente, muito voltada. Eu acho que esse tempo da pandemia, eu acho que foi algo que, claro, nada foge do controle do Senhor, mas eu acho que foi um tempo para a gente se preparar para aquilo que vai vir depois, para que a gente se enchesse do Espírito e que a gente pudesse se encher de ousadia para pregar da palavra de Deus sem temer. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, entrando dentro do tema aí de família, que é uma das suas áreas mais fortes, né? Eu queria te perguntar o seguinte: eu entendo que o espírito do anticristo, ele traz a apostasia, que é a apostasia espiritual, que significa o abandono da fé. A palavra apostasia é divórcio. Mas toda verdade no mundo do espírito tem um correspondente no mundo físico. Sim. Entende? Então o amor esfria do ponto de vista da fé, mas esfria também nas relações naturais. Você acredita que essa onda, esse crescimento de divórcio, até no meio dos cristãos, camarada casa, começa a ter um problema, já separa, que nem se fosse trocar de emprego, entendeu? Você acredita que isso é um resultado do espírito da apostasia? E se esse espírito da apostasia está fazendo as pessoas levarem o relacionamento com a Bíblia e com Deus muito mais de qualquer jeito, principalmente os mais jovens, né? Porque os mais velhos ainda têm aquela coisa de eu tenho que respeitar a tradição e tudo. Mas hoje, no meio dos crentes, os crentes separam e casam do mesmo jeito. Infelizmente, né, a gente tem visto isso muito na igreja, né? Eu creio sim, pastor, eu creio que tem muito a ver, sim, com o espírito da apostasia, porque ela traz frieza, né? Olhando pelo lado da fé, traz frieza e a pessoa nega Jesus como se nada tivesse acontecido. E eu acho que isso vem também para dentro dos relacionamentos. A gente viu também muito nesse tempo aí da quarentena, muito divórcio, infelizmente. E eu creio sim que é uma ação maligna também, através desse espírito que também tem usado de destruir famílias, né? Tem também muita coisa que as pessoas têm normatizado e aceitado muitas coisas do mundo entrando na igreja e querendo, sabe, fazer com que isso fosse algo normal. E eu sou da seguinte opinião, pastor: nós que somos cristãos, genuínos, que amamos a Jesus, a gente tem que entender que nós estamos estragados para o mundo. Porque se a gente quiser agradar o mundo, se a gente quiser ser politicamente correto, nós não vamos ser biblicamente corretos. Isso foi até uma frase do meu pastor local, da igreja local, Teófilo Hayashi, e é muito verdade mesmo. A gente não tem que buscar agradar as pessoas, enfim, a sociedade, né? E eu acho que isso também entrando na igreja, essa normatização, junto com o espírito da apostasia, eu acho sim que é algo que tem, infelizmente, levado muito divórcio. Então, quero aproveitar e mandar um beijo pro Theo. Sou um fã dele, preguei lá na igreja Zion, né? Puxa, tive um tempo maravilhoso com ele, com o Kriegner, com toda a equipe, né? Ficamos até 00:30 lá depois do coisa culto, boa, né? Foi muito um churrasco bom. Maravilhoso, né? E, foi assim, muito bom a pregação do Senhor, viu? Nossa, foi
Foi uma bênção. Fico feliz. O que eu penso, sabe, Thaisa, que hoje, quando as pessoas veem uma ordem de Deus, uma palavra dirigida de Deus, como, por exemplo, do casamento, de você lutar por casamento, as pessoas entendem que Deus está querendo o pior para elas. Sim. E elas acabam desobedecendo e fazendo as suas escolhas sem acreditar no principal, que o que Deus pede é sempre para o melhor, né? E às vezes aquilo que você está sentindo na hora, né, no meu tempo, até no tempo dos meus pais, as pessoas tinham crise no casamento, elas lutavam pelo casamento e superavam as crises. Sim. E aí, depois que passa a crise, é maravilhoso. Você continua com a mesma mulher, com os filhos juntos, todos felizes, os netos. Fica aquela coisa maravilhosa. Eu tenho 2 netinhos, né? Lindo. Tenho a Érica, minha única filha, mas a gente reúne a família. É aquela coisa que é uma continuidade, como se fosse a mesma família. Quando você vê a separação, aí já o que separou já não tem aquela liberdade para estar com a ex-mulher ou com o ex-marido. Sempre Gente, deixa marcas, só né? perdas, muitas marcas, inclusive para os filhos. Queria que você desse um conselho, principalmente aí para essa juventude, que talvez tenham pessoas que estejam passando por um problema conjugal. Como é que você enfrenta isso e aguenta até superar com a bênção de Deus? Olha, pastor, acho que, em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda a paternidade de Deus. Porque quando a gente entende que Deus é pai, nós entendemos que aquilo que ele nos pede é para o nosso bem, né? Então, a gente entende a palavra dele como algo em amor. E que o divórcio não agrada ao coração do Senhor. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que, né, entender sobre o casamento. Depois que o casamento ele é feito por 2 pessoas imperfeitas. E é óbvio que vão ter, em alguns momentos, as pessoas vão se desentender, ou em opiniões, ou, né? Então, eu acho que é muito importante que o casal esteja buscando a presença de Deus juntos, que levem as dificuldades, que levem as discussões, ou mesmo os desentendimentos aos pés de Jesus. Que você esteja sempre disposto a perdoar, porque o casamento ele é feito de perdão também, né? E entender que uma vida com outra pessoa não é só mar de rosas, né? Eu falo sempre que quando você vê alguém contando só benefícios do casamento, como se fosse algo maravilhoso, e nunca tem um problema, eu acho que a gente tem que, né, não acreditar. É porque fake. Não existe não, isso não é possível, né? Assim, nem com a gente mesmo, né? Tem dia que É. você tá de bode até com você. Você levanta, Sim. olha para o espelho e fala, meu Deus, que coisa horrível. Sim, mas não fazer disso também é algo que nos que dá a permissão para que a gente também não trate bem, né? Eu acho que muito importante a gente lembrar daquilo que a palavra diz, né? Para o esposo tratar a esposa como Jesus amou a igreja. Isso é muito profundo, né? E também a mulher entender a questão da submissão. Muito do que me perguntam sempre fala, ai, como assim? A mulher cristã tem que ser submissa? Não, eu não aceito isso, porque a gente também tem agora essa questão do feminismo muito forte. Inclusive, eu vou fazer uma live com a Ana Campaiolo, que ela é cristã também, ela é deputada, ela escreveu um livro muito bom sobre o feminismo, então se você tem mais interesse para saber, eu já convido vocês. A gente entendeu, acho que a submissão da mulher cristã, ela vem em amor, quando o homem também entende essa questão de tratar a esposa como Cristo, né, amou a igreja. E Deus, ele é tão perfeito que ele faz algo para encaixar. Porque quando a gente se sente amada, cuidada, a gente entra em submissão em amor. Né? Em amor. Olha, eu costumo dizer o seguinte, como um homem se sente amado? Quando ele é honrado. Sim. O que um homem gosta que a mulher dele lhe faça? Aqui é uma dica, tá, de alguém que está casado há 37 anos e que é apaixonado perdidamente pela minha esposa. É muito nítido. Sabe? Isso. Mas ela me ganhou desde o começo, viu, gente? A Lília me trata com uma honra. Eu posso estar com 150 quilos, ela fala que eu sou lindo, que eu sou cheiroso. É verdade, eu estou falando. Até hoje a gente senta todo dia de mão dada, troca olhares, a gente se toca. Ela sempre me honrou.
entende? Sim. Falando o quanto eu sou importante, o quanto eu sou maravilhoso, até mais do que eu realmente mereça. O homem que se sente desrespeitado, ele vai perdendo a admiração pela mulher e vai perdendo o amor. Então, mulher, você não bata no seu marido no sentido de agressão, de críticas, de colocá-lo para baixo. Deixa isso aí para o mundo fazer. Exatamente. Entendeu? Encoraje o seu marido, mostre para ele que ele tem valor, que ele tem qualidades, porque isso vai fazer o homem se sentir ancorado pela mulher. A mulher sabe, né? Ela tem uma segurança emocional. Eu falo para a Lília é a maior segurança de amor que eu tenho na minha vida. Antes da minha mãe morrer, era ela, né? Até porque minha mãe morreu, a gente ainda era jovem, o casamento estava no começo ainda. Sim. Mas depois que minha mãe morreu, a Lilian se tornou uma grande segurança de amor. Por quê? Porque ela me aceita com os defeitos, as coisas que eu preciso melhorar. Ela é paciente, ela me ama, está sempre me elogiando. Então, eu sou para ela melhor do que eu sou para todo mundo. Sim. Eu acho que eu sou melhor para a Lilian do que eu fui para a Érica. Eu sou melhor para a Lilian do que eu sou para os meus funcionários. Porque o senhor é encorajado, né, por ela. Porque ela tira de mim o melhor, me honrando, sendo uma pessoa que, sabe, que me trata de um jeito que eu todo dia eu falo, meu Deus, eu não mereço isso. Você sabe, pastor, que é nítido isso que o senhor está falando, sabe? A gente vê, quando vê vocês dois assim... Não precisa nem falar, é muito nítido e isso é muito lindo. E a pura verdade, eu digo que quem eu diria que a maior, vamos dizer assim, responsável por isso foi ela. Ela começou, porque quando a gente casou, nós éramos 2 meninos, 22 anos. Primeiro ano, a gente era super apaixonado, mas era briga todo dia. Briguinha, sabe? De disputa de quem adaptação, manda. Né? Não, e quem que manda, qual que é o meu espaço. De repente a Lília virou e mudou comigo. Sim. De uma hora para outra, um dia eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou, você não viu que a gente está aprendendo no seminário uma matéria chamada Lar Cristão? Eu resolvi obedecer. A Bíblia diz que eu tenho que ser submissa para você, eu vou ser. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu entendo hoje submissão de uma forma muito diferente. Mas eu quero dizer que ela ter dado esse passo de parar de querer entrar em competição comigo, ela simplesmente passou a ter um marido que faz toda a vontade dela. E ela provou, né, da palavra que diz que a mulher sabe edificar o lar. Edifica o lar. Então hoje a gente vai fazer uma coisa, eu falo, não, vamos fazer isso. Ela fala, vamos fazer aquilo. Aí eu falo, não, vamos fazer do jeito que eu quero, porque isso, aquilo, eu sou argumentativo. Não dá 10 minutos, eu falo, não, bem, vamos fazer do jeito que você quer. É a história da minha vida. Entendeu? Mas por quê? Mas não porque ela exija, mas é porque eu olho para ela e falo, meu Deus, essa mulher, ela me trata com uma deferência. Eu vou fazer o que ela quer. Fico mais feliz fazendo a vontade dela do que fazendo a minha. Entendeu? E mais uma vez a gente vê, né, Deus se preocupando com a gente, porque quando tudo se alinha, você vive algo que ele planejou, né? A Érica um dia chegou para nós, acho que ela devia ter uns 12 anos, ela falou que queria casar com 22 anos. E eu, aquele pai, né, tipo gorila, que filha gosta única. de querer... Filha única, imagina o ciúme, coitado do Ramon, que ele pagou para... Aí eu virei para ela e falei, filha, mas por que você quer casar embora tão cedo? E ela falou, pai, porque eu quero ser feliz como você é com a minha mãe. Que lindo, que lindo. Naquele dia, eu entendi o impacto que ela teve do nosso casamento, porque ela viveu. Ninguém melhor do que a Érica sabe como a gente vivia bem, né? Então, ali eu não tive mais aquele sentimento de perda dela querer ir embora, né? Claro que eu fiquei muito triste, o ninho vazio, foi horrível. Mas depois é maravilhoso, porque ela foi, trouxe o Ramon, trouxe o Enzo e o John, e quer dizer, quando Deus está no casamento, é isso que acontece, Thaisa, sabe? Deus, ele acrescenta. Agora, eu queria dizer para vocês que eu dou a vida pela Lília. Eu aviso para todo mundo, meus amigos, meus pastores, eu falei, olha, se levantar contra a minha esposa, eu maravilhoso. Bicho.
vai ser meu pior inimigo, entendeu? Já Mas é teve, isso viu? que a mulher espera, sabia? Você vê que É, ela faz aquilo né, que traz para você esse acalento, esse, né, quentinho no coração, que a gente diz. Mas com certeza ela também fica muito segura de saber que existe um esposo do lado dela que é apoiador, que é companheiro, que tá com ela o tempo todo e que a protege, porque a gente espera isso mesmo, né, do nosso companheiro. Por isso que eu falo que é importante a gente casar com homens que a gente sabe que tem, né, já estão preparados justamente para isso, para assumir essa responsabilidade como um todo, né, pastor, da família. então, essa é a dica que eu dou para as mulheres. Honrem Sim. os seus maridos, os seus namorados. Não agridam. Hoje as mulheres xingam os homens xingam as mulheres. Perdeu o respeito, acabou o amor. Então, trate com honra. E quando você vê o texto da submissão, ele começa falando sujeitai-vos uns aos outros. Então, na verdade, não é o homem mandando na mulher. Sim. Não, é um sujeitando a sua vontade ao outro. É uma sinfonia de Deus, né, alinhada, né? Exato, o padrão, o homem não é a figura de Cristo, então morra por ela. Sim. Entendeu? E lembrando também, né, pastor, que é tão importante isso, porque eu acho muito forte também, falando pelo lado do esposo, que a Bíblia diz que o homem que não trata a sua esposa bem, as suas orações são impedidas. Isso é muito forte. Interrompidas, isso mesmo. É muito forte. Agora, um dos maiores problemas para casamentos serem muitas vezes truncados, nessa falta de respeito, Thaisa, eu acho que é a falta de modelo. Porque a própria psicologia diz que quando alguém foi abusado, se torna um abusador. Sim. Quando alguém não teve uma figura de pai, não foi amado por um pai, vai ser distante, frio com seus próprios filhos. Sim. Então, como os casamentos hoje estão completamente sem padrão, né? Os papéis estão trocados, o que acontece? Os filhos acabam crescendo assim, porque é o único modelo que eles conheceram, né? Então, aqui a minha dica, se você é um cristão que veio de um lar desconstruído, né? Disfuncional, procure aconselhamento, vá no seu pastor e peça aconselhamento. Se aproxime de pessoas que você veja que tem esse casamento bacana para você receber conselhos e modelo. Com certeza, acho que isso faz toda a diferença, sabe, pastor? Porque a gente, é aquilo que você falou, nós temos os pais como espelho. Quando isso acontece, é algo que, por mais que a gente não se lembre, às vezes, que é muito criança, mas isso fica na memória, às vezes a gente nem se dá conta disso. E isso é muito importante, senhor, falar na questão do testemunho da Érica, que atenta também se existe casais aqui, né, que têm filhos pequenos, ou mesmo mais velhos, de lembrar que é muito importante que não tenha esse tipo de desentendimento na frente dos nossos filhos, né? Entre muitas outras coisas, mas falando da questão do casamento, isso pode gerar marcas muito fortes, né? Que pode até, de repente, eu já recebi, pastor, mensagens de mulheres que me dizem que elas têm pavor do casamento, porque elas viram tanta desgraça na família, sabe? Tanta coisa ruim, que elas não querem nem se dar a oportunidade. E é aquilo que o senhor falou, que é o trauma, tá tão diferente, sabe, as relações. E aqui no próprio Instagram eu recebo muitas mensagens de coisas muito tristes, sabe? De relação muito quebrada, de casamentos onde já se perderam o respeito, e elas vêm perguntar para mim, e eu sempre falo, busque primeiro Jesus, porque ele é aquele que restitui, né? Ele restitui, ele tem prazer em restituir, mas busque também uma orientação de pessoas que podem te dar apoio, base, e que vão te acompanhar nesse processo, é muito importante. A Érica, né, a minha filha, ela, às vezes eu fico observando a maneira como ela trata o Ramon, né, a dinâmica deles, e eu vejo ela também trata o Ramon com honra, está sempre, né, cuidando dele, paparicando, né, os meus netos têm uma educação linda, né, eu falo para a Lília, olha Lília, o nosso maior acerto foi na educação da nossa filha. Sim. Porque hoje isso é uma coisa forte para ela, sabe? Ela não faz por obrigação. Isso está nas entranhas dela, é o que ela acredita. Então eu estou vendo meus netos crescendo
sendo educadinhos, sendo abençoados. Eu fico muito grato a Deus, mas também reconheço que a gente acertou. Nisso Sim. nós acertamos, erramos em outras coisas. A gente, durante a nossa live, que eu estava conversando com ela, a gente estava falando sobre a questão de criar os nossos filhos para Deus, né? Entender que eles são algo que Deus nos confia. E até falei para ela que eu vi uma pregação dela, acho que da semana passada, que foi assim, muito impactante, foi. E aí eu falei, olha, gente, isso é aquilo que a gente recebe quando a gente cria, né? Quando a gente tem uma família nos padrões de Deus. É algo que é impagável, né, pastor? É impagável. Dá mais trabalho a gente ter uma família debaixo da autoridade da palavra. Você precisa ter mais tempo, você precisa se dedicar mais, mas é muito prazeroso o que vem depois. Então, o senhor falando sobre a questão da Érica, né? Eu tenho certeza que hoje a sua maior alegria é ver o fruto que você deu com o teu testemunho, com o teu amor para tua filha, e que vem uma outra geração agora de netos que estão sendo criados na mesma base que é a palavra de Deus. Então, isso é que eu encorajo todos os dias as pessoas fazerem, sabe? As mulheres, principalmente, que me seguem, que tem mais um público mais feminino, mas de não desistir, sabe? De não dar ouvidos para o que o mundo diz. Porque hoje é tudo muito descartável, sabe? Mas entender que se você quer restituir o teu casamento, você também, às vezes, precisa passar por um processo de cura, porque, às vezes, o problema tá com você também. E entender que vale a pena tá com Jesus. Vale a pena a gente trazer a nossa família para o centro da vontade de Deus. Ô, Thaisa, tem um rapaz aí, acho que é Pirassununga, passou aqui rápido, né? Ele disse que ele está há 14 anos, né, com o seu cônjuge, e ele quer casar com ela, não quer casar com ele. O que ele faz? Bom, queridos, primeiro, eu queria dizer o seguinte: o ideal acontece quando duas pessoas se casam já com a consciência de que Deus está no centro. Então, sim, um cristão com outro cristão se casam, tudo direitinho, conhecendo a palavra de Deus. Esse é o mundo ideal. Mas existem muitas pessoas que se convertem depois de estarem já juntos, né? Já estão juntos, às vezes até têm filhos. Num caso desse, o meu conselho é que você tenha paciência, que você ore, não vai separar. Está 14 anos, você está casado. Tá. Eu gosto de dizer, tem muita gente que entende mal quando eu falo isso. Eu não sou contra o casamento no papel, muito contrário, eu sou a favor. Mas o que faz perante Deus um casamento não é o papel. Também creio nisso. Você se unir com uma pessoa, ter uma vida marital, você construir uma família, porque o casamento existe muito antes de existir papel. Sim. Entende? Os dois, Adão e Eva, já se casaram e demorou mais de 1000 anos para ter um papel, para ter um documento que pudesse, muito mais de 1000 anos para ter um documento para o casamento. Agora, sim, como que uma pessoa está casada perante Deus? Quando ela tem um relacionamento estável, é só aquele homem, aquela mulher, eles criam uma família, isso já é um casamento. Você se separar numa situação assim, já é um divórcio perante Deus. Então, qual é o papel, ou qual é o lugar, vamos dizer assim, do documento do casamento no civil? É o lugar do testemunho. Se você se converte, é muito importante você dar uma satisfação para como o batismo nas águas, né, pastor? Também, que é um testemunho. Exatamente, é um testemunho público. Ele não salva, mas ele testemunha a sua fé. Então, agora, se a pessoa não é cristã, não dá para você exigir dela um comportamento da Bíblia. O que você tem que fazer é orar e pedir a Deus que ela se converta. E no momento que ela se converter, ela vai ter o desejo de fazer a vontade de Deus. E eu creio que por uma questão de um bom testemunho, ele vai dizer para vocês se casarem também no papel com o documento. Esse é o meu conselho. Estou falando isso porque tem dezenas, milhares de pessoas que me seguem e vêm com essa mesma pergunta. Ou seja, se você juntou e se converteu depois, ou mesmo que já era cristão, mas não estava firme, cometeu um pecado como esse, de começar de qualquer jeito, juntar, agora não vai separar depois que criou uma família e tal. Aí leva a sério, leva para valer e ora a Deus para que Deus converta o seu cônjuge e convença ele também a importância de dar um bom testemunho.
Agora eu queria entrar um pouquinho na questão da criação de filhos. Sim. Uma das coisas que a gente percebe hoje na sociedade é a troca de papéis, e isso gera uma insegurança de identidade na vida dos filhos, das crianças. Você entende isso? E se você entende que sim, qual que você acha que é o papel e a dinâmica do pai e da mãe no casamento junto aos filhos? Queria que você falasse um pouco. Uma família saudável, né? Uma família saudável. Olha, pastor, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente entender que a família ela tem que estar presente, né? Em todo o tempo com a criança. E a gente tem visto, infelizmente, muitas famílias terceirizando essa educação. Eu sou super a favor da gente ter, sim, pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, né? Principalmente se você é uma pessoa que precisa trabalhar, mas que a criança ela cresça com a identidade da família, com os valores da família. E eu acho que isso confunde, sim, muito a cabeça da criança quando ela tem essa inversão de papéis. Eu acho que a mãe, ela é aquela que tá assim, sempre mais com a criança, né? Na maioria das vezes, é aquela que acalenta. Eu entendo que a mãe faz o papel como se fosse do Espírito Santo, sabe? Consolador, que ensina, que guia, que tá ali o tempo todo para ouvir. E eu acho que o pai, ele entra também com amor, mas ele é aquele que traz, assim, a disciplina também, né? Que mostra que ele é sim o sacerdote da casa, que ele é aquele que é o cabeça do lar. A criança também, não só a esposa precisa sentir isso, mas os filhos também precisam ter essa segurança, né? Essa base de que o homem, ele tá ali, ele é o protetor, ele também é sim o provedor. Hoje a gente vê que também muitas mulheres são, né, ajudam ali na renda da casa, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de conseguir conciliar o trabalho com o seu lar, com a educação dos teus filhos, em estar presente, em ver o que eles estão fazendo, principalmente agora nessa época da internet, né? A gente tem que estar muito em cima dos nossos filhos, ter também ensinado a palavra, ter tempo em oração de família, ler junto a palavra, aprender junto, crescerem juntos, né? Eu acho que isso é fundamental. Aqui, Thaisa, tem uma pessoa que fez o seguinte comentário: eu e meu marido somos cristãos, mas eu tenho muito mais paixão por Deus, busco muito mais a Deus, e ele está num outro nível, num outro patamar. Queria que você desse um conselho para ela. Como é que ela deve lidar? Porque ela está frustrada, ela fica triste de não ver o marido na mesma pegada. E o que você diria para ela? Olha, pastor, eu vou até aproveitar aqui para falar com conhecimento de causa, até com a pergunta anterior, que o rapaz perguntou, né, como que funciona quando não é convertido. Quando eu conheci meu esposo, ele não conhecia, assim, Cristo, né, da forma que hoje ele tem um relacionamento, então, com Jesus. Existiu também essa fase onde eu buscava muito mais o Senhor do que ele, e eu posso dizer que o que vai acalmar o teu coração, trazer paz e também vai trazer um resultado para você é a oração. É a oração e o testemunho. Não seja uma mulher que vai ficar atrás falando ou que vai querer ficar dando lição de moral, mas mostre no teu testemunho, nas tuas atitudes, o amor de Cristo. Deixa que ele veja Jesus através de você. E ore. Clame ao Senhor, porque Ele tem prazer, sim, em também levar o teu esposo para esse lugar onde você está, para que vocês caminhem juntos, que vocês tenham essa comunhão espiritual também, que é muito importante. Isso que você falou é fundamental. A mulher ela tem que ter sabedoria. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia santifica, né, o seu lar, ou edifica o seu lar. É a mulher que vai ter o coração de ganhar o seu marido. Porque o que eu percebo é que muitas mulheres vêm pedir oração e reclamam, dizendo que seus maridos têm aversão do evangelho ou da igreja. E quando você vai chegar um pouco mais perto, você vê que ela não sai da igreja, que ela fica o tempo inteiro fora, que ela não cumpre com os seus afazeres, que ela sempre se coloca numa posição de a super santa e ele o pecador. É óbvio que o camarada não vai querer ir para a igreja, entendeu? Isso agora, nem é bíblico, né, pastora? A Bíblia diz que nosso primeiro ministério é a família, né? Que você precisa primeiro governar bem dentro da tua casa. Não, isso vale para tudo, Thaisa. Eu vou te falar uma coisa.
eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas só para explicar como é que é a relação com os seres humanos. Eu sempre fui palmeirense, né? Família de italianos e tal, palmeirense, cara. Como palmeirense, o meu adversário sempre foi o Corinthians, e os corintianos. Sim. Só que eu casei com a Lília, cuja família inteira era de São Paulinos. Ah, Então muito bem, já gostei. eu passei a minha vida inteira na família, a gente se amava muito, mas quando Sim. entrava no futebol, era pau do Palmeiras. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a aversão pelo Corinthians e passei a ter pelo São Paulo. Tanto é que a minha filha, sendo a única filha, ela odeia o São Paulo. Ixi, Érica, você tá aí casou agora. com um corintiano. Então, aqui em casa, virou o contrário, né? Por exemplo, hoje os meus netinhos são corintianos, a gente tem um ponto de contato. Todo mundo torce contra o São Paulo. Sim. E Olha, o meu sogro, que foi o fomentador disso tudo, ele fica quieto, olhando, tudo na farra, né? nem é com ele, né? Tudo brincadeira, porque eu adoro ele, até chamo ele de pai, ele é maravilhoso. Mas hoje, então, os meus cunhados e tal, quando eles vão falar alguma coisa, junta eu, o Ramon e os dois netinhos, e a Érica, tudo contra São Paulo, entendeu? Eu estou falando isso só para explicar o seguinte: se você quer ganhar uma pessoa, você ganhe pelo amor. Sim. Não ganhe pela Isso. acusação. Isso quando é o seu marido, você tem que aceitar o outro, você tem que se relacionar com ele com amor. E o amor, a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas Sim. a branda desvia o furor. Então, gente, é Amolece tão bom o amar, coração. é tão gostoso amar. É tão gostoso perdoar, é tão gostoso reconciliar depois de uma briguinha. Não guarda mágoa, não fica se segurando, sabe? Deixa Deus fazer uma obra completa, que Deus criou a família. E quando a família vai bem, é uma grande bênção. Nossa, né? é uma bênção. Pastor, aqui, deixa eu só falar aqui algo que é testemunho meu. Eu quero até falar, não sei nem se meu marido está aqui. Mas sabe como que foi que ele converteu? Eu nunca falei, nunca fiquei convidando, insistindo, nada disso, né? Eu permanecia mostrando as minhas atitudes, meu amor por Jesus e orando sem cessar. Até que um dia ele não ia, né? Nunca me proibiu também, ele sempre foi muito tranquilo, ele sempre entendeu. E um dia ele chegou, ele foi me buscar no culto, ele estava no plantão, ele é médico, e ele foi para me buscar e ele entrou. E ele nunca mais saiu. Uau. Então, eu vejo hoje nele tantas coisas que eu achava, eu mesmo vou falar assim, a gente ora, mas muitas vezes a gente coloca limites para Deus, né? Eu não criei muitas coisas que hoje eu vejo meu marido ser e fazer, sabe? Eu vejo nele um amor por Jesus. Ele foi batizado com o Espírito Santo muito mais rápido que eu. Ele sabe, assim, e eu vejo que Jesus quis, sabe, que tudo isso aconteceu na hora dele. E também porque teve uma esposa que orava por isso, sabe? E eu decidi fazer aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Que é exatamente essa posição de ser sábia e orar. Parabéns, viu? É raro ver uma jovem assim com tanta maturidade. Acho que é por isso que a tua menina é um encanto, né? Ah, pastor, eu fiquei encantado com ela sem conhecer. Assim, a sede, a doçura, a alegria. Ela tem um brilho, né? A gente vê isso nela. Que coisa linda. E ela ama tanto Jesus, ela ama, assim, tanto que eu vejo nela, eu falo, Senhor, muitas vezes eu sei que é algo que eu tô colocando dentro dela, assim, que eu tô, né, incutindo na mente, no coração, mas eu vejo que é algo que ela carrega. Sabe? Que é algo da criança mesmo, que quando ela se volta para Jesus é muito lindo, né? E esse coração é que a gente tem que ter. Amém. Tem a Flávia Pontes, ela disse que ela mora junto, né, com o marido dela, o cônjuge, mas que ela não é casada. Se ela pode perder a salvação. Não, minha querida. De forma alguma. Se você crê em Jesus, você está salvo. O teu nome está escrito no livro da vida. E nada pode tirar isso de você, tá? Então fique em paz, fique tranquila. Você está casada, está 14 anos com o mesmo homem, isso é um casamento. Sim. Então, perante Deus, você celebre, seja fiel a Ele, porque perante Deus você está casada,
tá? E se ela tem desejo, de repente, né, pastor, também de ter uma cerimônia, alguma coisa assim. Eu tinha desejo, eu tinha me casado no civil, mas eu não tinha tido a bênção. E Deus, ele é muito lindo, né? Até quando eu vi uma live de oração essa semana do Senhor com a pastora Lília, que eu vi que ela é bem ousada nos pedidos dela, de intimidade mesmo de pai. E eu sou tipo a pastora Lília. E eu queria muito que isso acontecesse. E quando a gente começou a caminhar junto, né? Quando a gente encontrou Jesus ali no meio do caminho, meu marido entendeu e esse despertou no coração dele também disso acontecer. E a gente começou a buscar lugares para a gente fazer essa cerimônia para receber a bênção de Deus. E eu vi assim, sabe, esse coração dele querendo, eu já entendi também mais uma resposta de oração, só que nada dava certo. A gente foi atrás na praia, em tudo. Enfim, aí a gente falou, vamos esperar que Deus está na coisa, vai acontecer no tempo dele. E enfim, Deus preparou para que a gente tivesse a bênção em Jerusalém. Que lindo! Muito maravilhoso. Na frente da Torre de Davi, ali onde tem aquela igreja Christian Church, Sim. de Jerusalém. E assim, então, se você tem esse desejo também, se é algo que está no teu coração, não deixe de orar. Seja uma filha que saiba que Deus, ele está ali, ele tem prazer na família, no matrimônio, e ele vai fazer na hora dele. Olha, a mulher que se consagra e ora pelo seu casamento vai conseguir. Deus vai operar e vai fazer o que tiver que fazer para transformar a vida desse marido. Sim. Seja uma mulher sábia, que pode ter certeza que todo mundo na sua casa, no seu lar, vai ser abençoado por causa da sua fidelidade a Deus, né? Sim. O meu sogro, eu vi que a minha sogrinha está aqui, o meu sogro, a gente até brinca, né, entre nós, que não tem uma reunião, que a gente sempre tem um momento no Natal, no aniversário de alguém, reúne a família e a gente fala de Jesus, fala Sim. de Deus. Né? E toda vez que ele vai falar, ele fala como ela foi o esteio do casamento. Que lindo, né? E a verdade é que foi mesmo, né? Você vê que não cansa de falar, porque é algo muito, né, natural, que é que a pessoa tem tanta gratidão. Eu estava visitando os dois, assim, e elas, assim, tratou dele, teve um ato, assim, tão de carinho, que eu quase chorei, assim, de emoção. Ela pegou o gorro dele, estava muito frio, aquele dia de frio, ajeitou, falou, ai, que meu lindo e tal, dei um beijo nele. Eu voltei de lá e falei, gente, 60 anos de casados, tratando desse jeito, como se ele fosse o príncipe encantado. É inspirador, né, pastor? É inspirador. Gente, eu falei para Lília, eu quero esse padrão aí, viu? Não quero... Vamos! Mas ela me trata no mesmo nível, né? Então eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer qualquer coisa com a minha mulher, sabe? E a minha sogra, ela foi isso mesmo. Ela que levou os filhos para a igreja. Meu sogro é um homem convertido, sempre foi um líder, o provedor, mas na questão espiritual era ela, sabe? A intercessora que lia a Bíblia até hoje. Você chega na casa dela, ela está lendo a Bíblia. Né? Então, eu quero dizer para você, mulher, você não sabe o poder que existe em uma mulher ser uma mulher que honra o seu marido e honra a Deus. Sim. Ela vai ser a rainha do lar, vai ser honrada, vai ser coroada por conta de estar numa posição de se colocar em submissão. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Né? Então, e principalmente a gente vai estar diante dos olhos de Deus fazendo aquilo que Ele pediu pra gente, que eu acho que isso também é algo sensacional, sabe? Eu fico imaginando quando Deus ele olha uma mulher que faz exatamente isso, como a pastora Lilian fez, que você falou que ela entendeu, né? Nessa aula que vocês tiveram, assim como também aconteceu comigo. Eu assim, muito foi da minha atitude foi de querer primeiro agradar a Jesus, de primeiro querer agradar a Ele. E aí as consequências, quando a gente anda em obediência, em amor, é natural que elas venham, sabe? E também mulheres que são cristãs, muitas vezes acaba não fazendo, como eu posso dizer, não se alimentando de coisas que vêm da palavra do Senhor. Então busca, por exemplo, eu vi que a pastora Lilian vai fazer uma série, né, de lives falando sobre casamento.
Busque mulheres que você sabe que vão te edificar, que vão trazer palavras para você, que tem já uma convivência, já é mais um tempo de casamento, né? Ou mesmo se você é jovem, a Érica também, a gente está sempre, sabe, se levantando mesmo. Quando eu encontrei a Érica, eu fiquei muito feliz, pastor, porque eu falei, uau, muito bom a gente ver que pessoas estão se levantando por isso. Porque eu posso dizer para o senhor que hoje as pessoas que se levantam a favor da família cristã, com os valores, né, judaico-cristãos, não é fácil. Não é fácil. Não. Não é, porque Hoje o é mundo muito prega difícil. totalmente contra, sabe? Então, se você é cristão, apoie, sabe, essas mulheres que estão ali na linha de frente, prezando pelos valores que Jesus deixou pra gente, sabe? Que é aquilo que agrada a Deus. Porque eu posso dizer pra você que ele precisa de muita coragem e muito amor a Jesus. Muito. Amém. Queridos, olha, eu quero avisar todo mundo aqui que hoje, às 11h30, eu vou fazer a live da madrugada no meu canal do YouTube. E eu vou estar Estou lá. convidando todo mundo, 11h30. Vamos falar de Apocalipse, vamos falar de tudo que vocês perguntam, que é um bate-papo. Na verdade, o povo fica lá batendo papo, né? Sim. E eu falo, gente, vocês não têm sono, não? Vocês não dormem? Porque eu sou uma coruja mesmo, a vida inteira eu durmo de madrugada, né? Você sabe, Então, pastor, que o senhor ri, o senhor chora, se emociona, a gente se emociona junto, a gente chora também. É maravilhoso. Aprende é isso mesmo. junto. E, gente, olha, quem ainda não curtiu aí a Thaisa, olha que pessoa maravilhosa. Não, pastor. Eu acho que a gente Glória a tem Deus. mesmo que promover pessoas assim. Pessoa jovem, ela é jovem, mas já tem muita densidade, já tem maturidade, tem uma família linda, pode ser um modelo para vocês seguirem, aprenderem. Quero te agradecer demais. Eu que agradeço, tá? uma honra, pastor. Por esse momento que nós tivemos aqui. Vamos estar juntos de novo, dia 13, no teu canal. Vamos. Mas antes, lá no evento, nós vamos estar lá na frente ali para Dia prestigiar. 9 de nós estamos setembro, orando por isso. queridos, a live Sinais dos Tempos. Olha, Isso. Deus tem me falado que vai derramar uma unção naquele lugar. Eu Glória vou a Deus, eu ministrar creio. na sua vida unção de cura, unção de salvação para quem tem pessoas que não se converteram. Vai Amém. ser tremendo. Eu estou jejuando, estou buscando a Deus. Vai ser uma unção maravilhosa. Vai estar comigo também o pastor Antônio Júnior. Vai ser um dia memorável, tá? Nós temos ainda umas 20 vagas para carros. Então, se você quer comprar, corre lá, que está acabando. Mas pela internet, eu tenho certeza que lá no meu canal do YouTube, Lamartine Pozella, você vai poder assistir e vai para o mundo inteiro. Eu vi, pastor, que veio vir uma turma da minha cidade. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 8 Moro em pessoas São Paulo. Sim. já falaram. Fiquei muito feliz. Sim. Exatamente. Puxa, estou muito alegre. Nós acabamos dando um ingresso para uma jovem lá de Minas Gerais. Ela vem para cá. Então, assim, eu estou muito animado. Deus está movendo o coração das pessoas, né? Amém. Thaisa, muito obrigado, querida. Deus te abençoe, abençoe sua família linda, viu? E nos vemos por aí, e no dia 13, com certeza, e no dia 9, lá no Allianz Parque. Sim, né? Pastor, mas antes de acabar, o senhor faz uma oração aí pelas famílias? Opa, muito bom. Então, queridos, ó, vocês que estão aí, hoje eu fiz questão de não tirar os comentários, que eu queria aproveitar e ler, mas eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a tua palavra é viva, eficaz. Contra a tua palavra, Senhor, contra os teus filhos não vale encantamento. Eu quero declarar, ó Deus, a força do Senhor, a perseverança, a resiliência para aqueles que estão vivendo dificuldade no seu lar, que o Senhor possa dar vitória, possa dar sabedoria e entendimento para aqueles que estão solteiros e Deus gostariam de encontrar um companheiro, uma companheira. Senhor, ajuda-os em nome de Jesus e, Senhor, que a vitória do Senhor seja evidenciada e o testemunho que eles querem dar é que, obedecendo a tua palavra, o Senhor fez com que os milagres acontecessem. Eu abençoo as famílias, mas também os indivíduos, e peço ao Senhor um grande avivamento para a nação brasileira e para os 4 cantos da terra, que haja salvação, sede e fome do teu evangelho, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijo para todo mundo, gente. 11h30, lá no meu canal do YouTube, Lamartine Pozella. Vou começar a live para a gente bater mais um pouco de papo. Um beijo para todo mundo. Beijo viu, para a pastora Lília. Adoro sim. Fica com Deus. Tchau.